Olá, amigas, amigos, irmãos, irmãs. Olá, Reverendo Sandro, meu grande companheiro, irmão, amigão. Boa tarde, boa tarde. Bom, aqui é É, tarde, mas onde você estiver assistindo, pode ser noite ou manhã. pode ser noite, Boa de vida para manhã, você. no meio da madrugada, não tiver outra coisa Exatamente. que fazer, assiste a gente, então é bom demais. Ah, bom dia se é de dia, boa tarde se é de tarde, boa noite se é de noite. E se Dia, não tarde ou souber. noite, né, Andrés? Que Deus te abençoe, né? Amém, amém. Esse é o nosso maior desejo e oração. Amém. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje, continuando com a nossa série dos momentos litúrgicos, tentando expor, por ordem, a lógica, para falar de certa maneira, a lógica que eles seguem, por que estão naquela sequência, por que estão naquela ordem, né? E o fundamento que isso tem nas escrituras, na tradição litúrgica da igreja, mas também na vivência da nossa própria fé. Como isso estimula, edifica, manifesta e expressa a nossa fé comunitária no momento do culto. Então, hoje vamos tratar aqui com o reverendo Sandro Xavier aquele momento depois das palavras de consagração dos elementos, como chamavam os reformadores, tanto da linha luterana quanto da linha calvinista, que mudaram, para dizer também de uma certa maneira, mudaram a liturgia tradicional do catolicismo medieval para voltar à simplicidade das verba Jesu, as palavras de Jesus. A consagração dos elementos não é um ato da igreja para com Deus, mas um dom de Deus para a igreja. Então, depois dessas palavras de Jesus, atualizando a memória que nós temos no sacramento da ceia do Senhor, essa comida, essa bebida comunitária, hoje só ritual, mas falávamos no encontro anterior que nas primeiras comunidades era um jantar. De verdade, era para encher. Tem até o alerta lá para Corinto, né, Andrés? Então, Isso, isso mostra que era um banquete era um mesmo, né? banquete, era para Com um momento uma separado refeição para que tinha. essa. Exatamente. Tinha um momento ritual, o memorial Uhum. da última ceia de Jesus, Do cálice e do mas pão, né? no entorno de um banquete real, Exato, de que uma chamavam até refeição. de ágape, né? Chamavam de ágape, né? Isso, ágape, que hoje nós chamamos também, assim, uma grande refeição festiva, né? Isso. Mas É. a palavra em grego significa amor. O Exato. partilhar o amor. Partilhar a mesa é partilhar o amor. Mas depois disso, nós temos falado do momento ritual, mas ficamos, e daí? O que fazemos com aquele pão? O que fazemos com aquele vinho? O que fazemos com a comunidade? Hoje nós vamos falar disso, das orações, da distribuição, do compartilhar em comunidade aquele dom de Deus para nós sermos também dom para o mundo. Deixo então a palavra com o nosso amigo, mestre, o reverendo Sandro Xavier, para a parte teológica. Eu farei os meus comentários bíblicos daqui a uns minutos. É isso Sandro, aí. contigo a palavra. Muito bem. Eu quero ser rápido, né, Andrés? Eu ia enfatizar isso que você já falou. O Dona Andrés vai entrar aí, o Reverendo Andrés, vai entrar aí com a parte mais trazendo essa aproximação teológica e bíblica, né, do tema. E eu quero trazer a parte mais ritualística, mais litúrgica, né, que logo após essa oração de comunhão, né, a grande oração aí, de ação de graça, nós vamos entrar com a parte do Pai Nosso, logo em seguida uma outra coisa que é muito importante da saudação da paz,
Aí vem a comunhão e a distribuição e uma oração que vem depois dessa comunhão, né? Dessa participação do momento de receber o pão e receber o vinho, né? Ainda que na sua igreja seja utilizado o suco de uva, mas aí acaba que nós temos uma representação da representação, né? O vinho representa o sangue e o suco de uva representa o vinho. Por uma série de fatores, hoje muitas igrejas adotam o suco de uva. Nós poderemos explicar aqui questões de saúde, questão de alcoolismo, questão hoje de até alguém sair da igreja, tomar um cálice de suco de vinho, né, na ceia e separado no bafômetro, por exemplo, né? Então, por isso tem se adotado o suco de uva e nós compreendemos essa prática daí, né? Logo após, então, essa oração de comunhão, né, que vai incluir, inclusive, a oração de consagração e por aí vai, que nós fizemos já no último encontro. Se você não viu, pode encontrar lá na página. Mas você vai entrar as duas representações de unidade do povo de Deus. E a primeira delas é a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso ela é feita como prova de unidade. Então, nós demonstramos pela oração do Senhor essa união do que pedir a Deus. Isso deixa de lado um egocentrismo nosso, uma centralização que nós temos em nós mesmos, que nós queremos de Deus. E fazer uma oração como pessoas unidas, em uma oração de comunidade que Jesus nos ensinou, né? E essa oração, ela serve como uma união da gente, pessoal, com a igreja militante e triunfante, quer dizer, a igreja que está vivendo hoje, em qualquer lugar do mundo que nós vivemos, e a igreja que já está fora deste plano. Na glória. Na glória, né? É a igreja triunfante, que já triunfou, que já passou por esses momentos aqui no mundo. Nós somos unidos a eles. E não só a eles, mas ao nosso Salvador, Mestre e Senhor Jesus Cristo, porque chamamos junto com os irmãos e irmãs e junto com Jesus Cristo o nosso Deus criador de Pai, né? Pai Nosso. Então, quando oramos o Pai Nosso, né, desde os primórdios o Pai Nosso fez parte da liturgia eucarística. E hoje tem igreja que não ora o Pai Nosso nunca, nunca mais. Né? Tem igreja que não ora o Pai Nosso porque acha que é coisa de católico romano, Andrés. É verdade ou não é? E pior, que nem sabe o Pai Nosso. Eu já tive experiência triste. Às vezes a gente conta como com um certo sentido de piada, né? Mas é triste. É triste, é lamentável. Cristãos que podem citar trechos completos do Velho Testamento, que é bom conhecer as Escrituras, mas podem citar trechos completos e pede para citar as palavras de Jesus. Mestre, ensina-nos a orar. E não conhecem, porque é coisa de católico romano, né? É coisa muito louca. É muito louco, né? Porque foi uma coisa que Jesus nos ensinou, né, Andrés? Então, pelo amor de Deus, é uma prova de união, repito, não só com os irmãos e irmãs, mas com o próprio Jesus. Nós oramos com Jesus. E é uma oração que é usada desde os primórdios, repito, no momento da Eucaristia. E nós estamos com isso tendo comunhão com esses irmãos que já estão na Igreja Triunfante, que já morreram. Tá? Então, três coisas fazem disso uma súplica que entra na oração eucarística, na liturgia eucarística, desculpe. Venha a nós o teu reino, quer dizer, nós desejamos que o reino de Deus venha a nós. Segunda, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é pedir que o Senhor nos sustente. E a terceira, perdoa-nos as nossas dívidas. Que o Senhor nos perdoe. Essas três petições deveriam fazer parte das nossas orações diárias, porque foi Jesus que nos ensinou. Tá? Então, a tradição sempre colocou o Pai Nosso logo após a oração eucarística, essa que nós vimos no último encontro nosso, tá? Isso basicamente, rapidamente, para que a gente também ouça as palavras do reverendo Andrés com relação à teologia, Bíblia essa parte, eu também estou ansioso. Olha aqui, segunda, saudação da paz, né?
deixo-vos a minha paz vos dou, Jesus Cristo deixou, e você vai deixar também para o irmão representativamente, no momento da Eucaristia. É uma representação, né, gente? Então você vai virar para o seu irmão do lado, a paz de Jesus, representando aquilo todo. Você não precisa levantar do seu lugar e ir lá abraçar com aquele. Fazer aquela bagunça do momento da saudação da paz, porque ela é representativa. No final do culto, você faz aquela festa, abraça seu irmão. Mas tem vezes que é gostoso fazer Tem gente que a gostou, bagunça. claro. Às vezes. Né? Então, Andres, isso que você falou é muito interessante, porque vai haver e deve haver uma sensibilidade também para esses momentos serem mais efusivos ou mais controlados, né? Vai depender muito, né? Então, essa sensibilidade cabe ali a quem está conduzindo e as pessoas participam também. Tem momentos que são mais, sim, né? Abraçáveis e movimentáveis, vamos dizer assim, né? Tudo isso vai depender do momento, da comunidade, né? E tudo mais, tá? Então, essa saudação da paz, esse gesto da paz, inclusive, é bom dizer aqui, porque ele pode ser movimentado. Aliás, o Pai Nosso também, é bom até dizer isso. Quando não tem Eucaristia, o que a gente faz? Então, muita gente faz a oração do Pai Nosso após o sermão, outras pessoas fazem a oração do Pai Nosso no final do culto, né? Antes da A bênção bênção. apostólica, né? Então, isso acontece muito, essa movimentação. O que cabe a mim é que não deveria haver uma celebração litúrgica cristã sem a oração do Pai Nosso, tá? Se tiver Eucaristia, dentro da Eucaristia, logo após a oração eucarística, como falei, mas se não tiver, em algum momento você deve encaixar o Pai Nosso ali, especialmente antes da bênção, é o que se faz mais. Mas não é obrigatório também que seja nesse momento, tá? E a saudação da paz também, ela pode se mover para o preparo da Eucaristia, pode se mover para a parte onde você tem ali a oração de intercessão, né? Pode se mover também para antes da distribuição, que é o que a gente está colocando aqui, a saudação da paz. Então, você geralmente tem essa fórmula que eu falei para vocês aqui, lembrando que Jesus falou, né? Deixa-vos a minha paz vos dou, né? Que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia. Então, você ofereça a paz ao seu irmão, à sua irmã, como representação desse desejo de paz para todo mundo. Tá bom? Então, isso nos prepara para recebermos o pão e vinho. Mostrarmos a nossa unidade, primeiro, na oração com os irmãos e irmãs e também com Jesus, e no desejo da paz. Essas duas aí, demonstração de unidade, tá bom? Então, também você vai encontrar isso em todos os momentos da celebração cristã. Era importante que você colocasse essa saudação da paz, abraço da paz. Ósculo Santo também foi chamado durante muito tempo da história, né, do culto cristão, o ósculo santo. O ósculo é beijo, né, gente? Então tem essa saudação também, que foi muito histórica durante os encontros cristãos, dar aquele beijo na face do irmão, da irmã, tá? Da irmã talvez não era muito combinada, porque tinha essa coisa, né? Então, estou relembrando aqueles tempos judaicos, né, André? Que é uma grande bobagem, mas existia, né? Tinha um afastamento muito grande das mulheres, né? Então, o ósculo santo era muito dado de homem para homem. Né? E aí vem o momento da comunhão. Vai escandalizar mais de um hoje. Pois é, e agora isso é coisa dos... Oh, Deus do céu, como é que a gente faz agora para não agredir ninguém? Mas tem gente que acha que é coisa de homossexual. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Jesus, né? Vamos avançar, século XXI. Olha aqui, a forma de realizar a comunhão ou distribuição, estou falando agora da distribuição, né? Muita gente fala da comunhão, é o momento da comunhão, fica estranho, né? Mas tem gente que trata. Agora é a hora da comunhão. Caramba, a comunhão está lá desde o começo, né, André? Agora a distribuição, tá bom, dos elementos, né? Para mim fica mais fácil assim. Existem vários tipos de maneiras de você partilhar o pão e o vinho, tá? Eu vou falar básico aqui, você pode até escrever aí se estiver assistindo a gente, como é feito na sua igreja. Então, geralmente, a gente chega na igreja, culto presbiteriano é assim, tá, gente? Eu vou dizer para vocês o que eu prefiro. Aí já está lá na frente, né, André? Aquela coisinha coberta com pano branco, é o pão e o vinho que está lá. Na hora da distribuição, o pastor chama os presbíteros, que eles vão lá, segura a bandejinha, segura o pãozinho, leva lá na mesa, lá nos bancos para as pessoas.
certo? Depois recolhem-se os cálices vazios. Mas tem também o caso de os presbíteros ficarem lá na frente, com o pão e o vinho, as pessoas saem dos seus lugares e vão lá na frente. É legal, a pessoa vai, como é que chama? Ao encontro de Jesus, né? E tem também o caso em que, aí voltando já desde o começo, em que a mesa não está preparada, mas no momento do ofertório, que começa ali depois do ofertório, terminando o momento da palavra, até a preparação para a Eucaristia, levam-se os elementos como oferta do povo para colocar lá na mesa eucarística. Então, isso representa, para mim, na minha cabeça, representa as pessoas em movimento, sabe, Andrés? Indo em direção à mesa e deixando lá as suas ofertas, pão e vinho, que representam o seu trabalho, né? E aí, depois, lá elas vão se transformar na oferta de Deus para nós, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gosto muito desse movimento. Não estou dizendo que é o certo, tá? Mas tem essa representatividade para mim, tá bom? E aí depois, como você vai fazer, também não tem problema. Pode ser desse jeito, os presbíteros lá, as pessoas vão, os presbíteros levando na mesa. Tem várias outras maneiras, né? Eu queria deixar essas duas básicas aqui, mas tem várias outras maneiras, tá? Tem maneiras de você deixar vários bandejinhas de cálice, bandejinha de pão, com pessoas representantes no meio da comunidade. Aí criam-se uma rodinha em torno daqueles ali, fazem comunhão, né? Os luteranos usam muito isso quando é uma igreja muito grande, tá? Também os luteranos, quando já não é uma igreja muito grande, mas também não é muito pequena, vão grupos lá de, às vezes, 15, 20 pessoas lá na frente, o pastor faz a comunhão com aquele grupinho sai, vem outro grupinho, faz a mesma coisa. Então, tem várias maneiras, tá? Que eu queria só dizer aqui que a distribuição tem várias maneiras de ser feita, tá bom? E tem que ser mediado pela prática, não? É E pela claro, praticidade, exato. mais que a prática, a praticidade da própria comunidade. Se tem uma congregação de 50 membros, não é a mesma coisa que uma de 500, Exatamente, é isso aí. Nem que outra de 15, né? nem de De 15. 50 para de 15 já faz uma diferença muito Já grande faz nesse isso. movimento de partilhar a Eucaristia. Então, isso que o reverendo Andrés falou é importante. Vai depender da cultura daquela comunidade ali. Tá? E aí o pastor não deve só impor. Tem caso que tudo bem, olha, ele, por uma questão pedagógica, vai mostrar uma coisa diferente, porque apesar daquela prática ser comum ali, é uma prática que não está correta. Então, ele precisa arrumar, explicar biblicamente, explicar liturgicamente e ajustar aquilo ali, tá bom? Porém, ele não deve se esquecer de que há uma prática e uma particularidade daquele pessoal ali, tá bom? E, por fim, a oração pós-comunhão, gente, ela tem, sim, uma característica de gratidão, em que as pessoas vão agradecer a Deus especificamente por quê? Porque Deus está proporcionando a oportunidade de participar daquela mesa, de participar com Ele de um momento de alimento, que é um momento sagrado. Ninguém senta à mesa para comer com alguém que detesta. E Deus aceita você na sua mesa. A ver sim, né, André? Não pensa muito agora, não. Teoricamente, né? Por quê? Porque aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós somos indignos, sabe, Andrés? E Deus, na sua dignidade, ele abriu o seu coração para nos receber na sua mesa. E aí nós, apesar da nossa indignidade, estamos lá naquela mesa e agradecemos a Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos recebe, apesar da nossa ingratidão ou da nossa indignidade, né? Então, alguns elementos da Eucaristia devem acontecer numa celebração, quando nós não temos a distribuição dos elementos, para encerrar essa partezinha assim, né? A oração de ação de graças não pode deixar de ser feita, tá? A oração do Pai Nosso, conforme falamos, não pode deixar de ser feita. E a saudação da paz. Então, se você estiver participando de uma liturgia em que você não tem ali a Eucaristia, comer do pão e tomar do vinho, ou a representação dele, o suco de uva, você precisa sim manter uma oração de ação de graça, agradecer a Deus, porque ele enviou o seu filho, porque ele criou o mundo,
porque ele também nos dá bênçãos pessoais. A oração do Pai Nosso, que é o nosso desejo de unidade, é o nosso primeiro desejo de unidade, nossa primeira declaração de unidade, quando oramos juntos com os irmãos e com Jesus, e a nossa segunda demonstração de unidade, quando desejamos a paz para os nossos irmãos e para o mundo inteiro, tá? Então, basicamente, para encerrar esse momento eucarístico, ficam essas partes aí que são imprescindíveis para o momento eucarístico e algumas até para o culto em si, né, Andrés? E com isso eu passo para você, que estamos ansiosos para ouvir suas palavras também. Pois é, enquanto ouvia você expor as partes, lembrava, agora não lembro o autor, mas há muito tempo atrás eu li um pequeno texto de um teólogo dos Estados Unidos no início do século XIX. E ele escreveu, e essa frase se ficou bem gravada, mesmo que agora mesmo não lembro o nome do autor, mas ele dizia: toda a minha fé, toda a minha teologia encontra-se nessas duas palavras, Pai Nosso. E o Pai Nosso, não? A versão que nós temos, é muito engraçado, não? Nós temos duas versões do Pai Nosso, uma no Evangelho de Mateus, outra no Evangelho de Lucas. E quando a gente lê o Novo Testamento, encontra muitas desses paralelos, né? Mas com certas diferenças. Então, a prática cristã comum é ou juntar tudo o que não tem nada a ver, por exemplo, fazer a cena do Natal com os pastores e os magos e os animais tudo junto, ou esquecer um para dar preferência a um outro, que é o que acontece com o Pai Nosso. A cena, como a gente chama aqui, o presépio, né? O presépio, né? Então, com o Pai Nosso acontece de esquecer por completo. Quem conhece o de Mateus, que é mais litúrgico, mais bonito, melhor, até nas versões, traduções evangélicas protestantes, costuma até a doxologia, que é um acréscimo do texto feito tardiamente por questões litúrgicas, porque teu é o reino, o poder, a glória. Então fica muito bonito para o culto. Porém, na verdade, o texto mais próximo às possíveis palavras de Jesus estão na versão de Lucas. Bem mais simples, bem mais direta, bem mais íntima com o Pai. Então, assim diz Lucas, é bem curtinho. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos do dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve e não nos deixes cair em tentação. Então, essa intimidade com Deus, Pai Nosso, aí começa, como falava o reverendo Sandro agora mesmo, a expressão de unidade. Nós não precisamos outros símbolos. Como dizia aquele autor, Pai Nosso resume a fé completa da igreja, a teologia toda. Pai Nosso. Não? Eu não estou separado de você, sem importar a sua raça, sem importar o seu idioma, né? sem importar a sua idade, sem importar nem sequer a sua teologia, sem importar as suas preferências. Deus quis nos chamar a todos e a todas por puro amor em Cristo Jesus. E quando nós dizemos Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso. Estou forçado a reconhecer você como digno desse amor de Deus. Digno no sentido de Deus, de Deus olhar, né? Isso nem reconhece, aí complica, né? Não tem como fugir disso.
Segundo ponto, o reverendo Sandro citou o texto de João 14:27, que é o que comumente utilizamos para o momento da paz. É Jesus quem deixa a verdadeira paz. Não a paz que dá o mundo, não a paz de conveniência, não a paz de alianças, não a paz de suprimir a voz dos outros, mas a paz de estarmos em Cristo Jesus. Assim Só Ele como pode dar vou, a paz verdadeira. assim como Como? vola, assim como volador, O mundo não pode dar. é ele que dá, né? É Ele que dá. E qualquer uma paz que não seja a paz de Cristo é uma paz falsa. Então, as pazes obtidas na base de alianças, ou na base de opressão, ou na base de suprimir a voz dos outros e das outras, não é a paz de Cristo. Não é Pax Romana, né, Não é a Andrés? Pax Romana. E Não é aí Pax vem, Romana. né, a paz de Cristo vinha confrontar diretamente a ideia de Pax Romana. E por último, aí é que eu queria me demorar, a distribuição. Também falávamos no início dessa conversa, ou fazíamos referência um pouquinho, a 1 Coríntios 10:11, onde Paulo coloca a celebração, ou o memorial da ceia de Cristo no meio de uma ceia, de um jantar, de um ágape, de uma festa, de uma refeição comunitária, onde Paulo o que denuncia e o que, com muita raiva, reclama é a exclusão dos, dos pobres, a exclusão dos menos importantes na comunidade para dar preferência àqueles que eram referentes. Então, vocês que enchem a barriga, deixando os seus irmãos e irmãs passarem fome, não são, não é digno, esse é o que não discerne o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo não é uma visão mística no pão e no vinho, mas é discernir que Cristo deu-se pela salvação do mundo todo, e que esses que estão lá reunidos, sem importar o seu nível socioeconômico, sem importar o seu nível cultural, sem importar como ele me chegue a mim como pessoa, foi resgatada por Cristo Jesus, e que não é digno de partir o pão, quem não é capaz de partilhar o pão. Tem uma música, vou tentar traduzir assim muito livremente, uma música de um cantor folclórico do meu país, da Argentina, chamado Peteco Carabajal. A música chama-se A Mesa, e é uma música que deveria ser cantada na hora da ceia. É uma música folclórica, mas e ele, o cantor diz: eu quero que na minha mesa ninguém se sinta estrangeiro, que seja a mesa de todos, uma mesa de domingo. E ele pede que um carpinteiro faça. Então, pode muito bem ser cantada na igreja. Mas, cada vez que eu ouço aquela música, eu penso nos meus pais. Os meus pais devem ter sido as pessoas mais erradas desse mundo. Como todos nós somos os mais errados. Mas uma coisa eles me ensinaram. Por isso eu ri quando o Sandro falava de as pessoas comem com quem gosta. Nem sempre. Mas os meus pais me ensinaram que o pão, a mesa, não se fecha para ninguém. Que todo mundo é bem-vindo na sua mesa, até o inimigo. Até o Judas é bem-vindo na mesa. Ninguém é excluído. E Deus recebe a gente na mesa dele, mesmo E nós Deus sendo recebe. indignos. É E isso. isso aí, a esse ponto eu ia. Um Por isso somos costume, gratos, né, Andrés, no um final, né? costume de puritanismo contrário ao Espírito de Cristo, que é fechar a mesa do Senhor. Uma mesa a qual ele convida a todo mundo, que não é fechada para ninguém. Jesus não fechou a mesa para Judas. E nós temos o orgulho e a blasfêmia de fechar a mesa do Senhor para quem nós consideramos não digno.
não Isso o não vem digo. da má compreensão, Andrés, daquele texto de Paulo, examine-se a si próprio e participe. Ele não está Examine-se dizendo a para si não próprio. participar, Não ele está me, não me dizendo para você examine a se você, nem examinar. mais ninguém. É Não Deus que deixe me de se examina. examinar, de saber quais são os seus Isso. defeitos e a sua indignidade. Mas, Depois que você reconhecer que você é indigno, vá participar e agradeça mas a por Deus, sobre porque todas Ele as te coisas. aceita mesmo sem ser Isso. indigno. Pronto. Ele te aceita, já é aceito. É, E, e o principal, Paulo diz, discernir por sobre todas as coisas, o corpo, as pessoas que lá estão, ao qual você já chamou de irmãs, irmãos, ao orar Pai Nosso. Não temos como fugir de reconhecer irmãs e irmãos a todos com quem nós falamos Pai Nosso. E mesmo com quem nós não oramos juntos, devemos reconhecer porque Cristo foi dado por todos e por todas nós. A mesa do Senhor não é fechada para ninguém. Cada vez que alguém põe regras, põe leis onde Jesus não pôs, se coloca no lugar de Deus, se coloca no lugar da lei, se coloca no lugar de juiz De dos julgar. É, outros, muito bem. quando nós mesmos fomos julgados e achados inocentes em Cristo Jesus. Quando nós vamos para a mesa do Senhor, sem importar o que diga o pastor, a pastora, sem importar o que digam as regras da igreja, é Jesus mesmo que está falando: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você é aceito. E com isso eu queria terminar. Só com isso. Só sabendo que na mesa de Jesus ninguém é estrangeiro, ninguém é estranho, ninguém é desprezado, ninguém é indigno no sentido de Jesus. Jesus nos fez dignos. Ninguém é excluído, ninguém é imoral. Na mesa de Jesus, todos nós somos filhos e filhas, chamados nos caminhos, chamados nos arraiais, chamados lá nos cercados. Quando chamados por primeira vez disseram: eu não posso ir, o pai mandou para chamar para as bodas do seu filho a qualquer um. E todos foram bem-vindos. Há lugar para você, há lugar para mim. Há lugar para quem eu não gosto, porque Deus gosta. Todos nós somos bem-vindos. Jamais tenha medo de chegar na mesa do Senhor. Amém. Aceito! Me batiza! Olha, Amém. Andrés, é o seguinte, é bom deixar claro, né, nesse final, essa incompreensão do que Paulo falou. Caramba, olha, examine-se, quer dizer, reconheça que você realmente, pela sua própria capacidade, não seria digno de estar nessa mesa. Mas Jesus Cristo te redimiu e você é bem-vindo por Deus, o nosso Pai Criador, aqui, né? Isso. Muito bem. No próximo encontro, nós vamos falar da liturgia de despedida, no mês de outubro, né? Em outubro, outubro já é mês. Então, a gente se encontra lá no próximo mês, né, Andrés? Isso. Obrigado de Com a novo. ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, se o mundo ainda existir, nós acho que vai sim. Até. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Até a próxima. Boa semana, fique com Deus.